Glórias a Deus. Pode sentar, amados. Bendito é o nosso Deus. Hoje era dia de pastor convidado, né? Porque é a quinta-feira do mês, é uma reunião de convidado. Aí como eu agora estou lá na igreja dos haitianos, então eles me convidaram para pregar hoje aqui. Um monte de gente tem falado: ô pastor, eu estou vindo na igreja, viu? Que eu sempre cobrava, né? Eu falei: eu também estou, só que eu venho de domingo à noite, né? Que de manhã eu estou lá com os haitianos, lá em Barão Geraldo, mas muitas pessoas não têm nos visto, então praticamente todos os domingos eu tenho estado lá. Mas aí convidaram para vir pregar, então, porque era dia de um pastor de fora, então hoje está o pastor dos haitianos aqui. Vamos ministrar a palavra de Deus. Na realidade, um texto que eu gosto muito e que já ministrei várias vezes, né? Várias vezes eu ministrei acerca desse texto de Mateus, capítulo de número 8. Então, novamente nós queremos falar acerca deste texto, e é evidente que quando a gente ministra muitas vezes acerca de um mesmo texto, muitas coisas que a gente fala, nós já mencionamos, né? E eu lembro que ano passado eu ministrei acerca desse texto, e há uns 3 anos também eu ministrei acerca desse mesmo tema. Então, Mateus, capítulo de número 8, uma alegria, né? Rever aí uma grande parte, pelo menos, dos irmãos da igreja, porque é evidente que num culto só não cabe, né, todos os irmãos, todos os membros da igreja, né, mas a gente tem participado de todas as programações. Vamos ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 8, do versículo de número 5 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do nosso Deus, Mateus 8, 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo, disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado irá sarar. Pois também eu sou homem sob ou debaixo de autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: em verdade eu vos digo, que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém. Que Deus nos dirige, que o Espírito Santo nos inspire, para que cada um de vocês possam sair daqui não só alimentados, mas diferentes da maneira que vocês aqui entraram. Eu quero dar o tema, uma pergunta: o que faz nossa fé? É uma pergunta interessante, né? Porque eu creio que nossa fé pode fazer muitas coisas, né? E às vezes nós não temos bem o entendimento do que vem a ser fé. E hoje, na realidade, a última mensagem do mês aqui neste altar, a gente quer falar daquilo que Deus nos deu, o tema que Deus nos deu, logo no começo do mês, que foi pregado em todos os discipulados, que é o tema fé. Né, que nós na primeira terça-feira do mês nós ministramos no nosso discipulado, e eu sempre que estou ministrando nesse altar eu tenho buscado falar acerca do tema fé. E, amados, não dá para falar de fé sem mencionar uma passagem como essa, porque o Senhor Jesus, Ele se surpreende com a fé de um homem,
Não, um homem estrangeiro surpreende Jesus com a sua fé. Jesus fala: uau, que fé! E fala para o estrangeiro assim: nem em Israel eu vi tamanha fé. Então, amados, é evidente que com uma pessoa que consegue surpreender, eu fico pensando, como é que a gente consegue surpreender Deus, né? E esse homem conseguiu surpreender com a fé. Então, uma pessoa de fé, amados, surpreende, assim como uma pessoa incrédula decepciona. Uma pessoa que realmente crê, ela surpreende a Deus. Agora, amados, como eu mencionei, a nossa fé, baseado no tema, o que faz nossa fé? A nossa fé, ela pode fazer muitas coisas. Nossa fé pode nos levar a ser curado, a ter necessidades supridas. Nossa fé principalmente nos leva a sermos pessoas salvas. A nossa fé pode fazer com que nós levemos pessoas à salvação, levemos cura para outras pessoas. Sabe, esses tipos de manifestação do poder de Deus nas nossas vidas, em vida de outras pessoas, a fé realmente, ela pode fazer isso, amados. Porém, eu acredito em algo, eu tenho uma fé na palavra, e por isso eu prego muito acerca desse tema, que a principal coisa que a fé pode fazer na nossa vida, a principal coisa que a fé faz em nós, amados, é transformar a nossa vida. E eu me baseio isso no quê? Eu me baseio isso, amado, olhando para a palavra, para a própria Bíblia. Né? A gente, quando olha, por exemplo, para as cartas de Paulo para as igrejas, essas cartas, ela, na maioria do seu conteúdo, ela vai tratar de pessoas tendo atitudes diferenciadas, de pessoas serem diferentes. Olha, você não pode ser como os incrédulos. Olha, você não pode ter essa atitude. O próprio Senhor Jesus, Ele ensinou muito acerca do comportamento e da atitude do cristão. E muitas vezes, quando nós falamos de fé, a pessoa já pensa logo em algo, num grande milagre, num grande fato que acontece na sua vida. Pode ser isso. Deus, amados, Ele tem prazer em suprir todas as nossas necessidades, em fazer milagres na nossa vida financeira. Deus tem prazer em curar as enfermidades dos seus filhos. Ele tem prazer, amados, mas muito mais do que dar esse prazer para nós devemos de dar prazer, alegria a Deus. Então, eu creio, olhando para a palavra, que essa é a realidade, amados. Veja, Jesus, Ele trabalhou aqui neste mundo 3 anos e meio com um grupo de pessoas que são chamados de apóstolos, discípulos. E quando você olha na palavra, amados, nesse tratamento de Jesus, você não vê nenhum milagre assim no físico destes homens. Você vê, para se revelar como sinal, Jesus logo que faz o chamado para Pedro, por exemplo, faz o milagre da grande pescaria, sabe, a pesca maravilhosa, né? Mas no corpo, no físico dele, você não vê. E Jesus, Pedro estava mancando, porque tinha machucado o pé, e Jesus foi lá e colocou a mão. Não, você não vê, não vai ver. Eu já procurei, eu já escafunchei na Bíblia, e não acha. Por quê, amados? Porque Deus justamente está mostrando que a fé desses homens, quando eles creram em Jesus, por ver os sinais que Jesus fazia na vida das pessoas, sabendo quem era Jesus, foi um milagre da transformação. Homens brutos, homens rústicos, homens violentos, né? Transformados em homens amorosos, homens dóceis, homens segundo o coração de Deus. E eu creio que isso então o que a nossa fé pode fazer de principal, amados, é ter
atitudes diferentes de quem não é cristão. Eu creio que essa é a principal coisa na nossa fé. E eu até acredito que quando a palavra do Senhor Jesus diz acerca, por exemplo, de finanças, de dinheiro, de coisas desse mundo, quando ele diz ali em Mateus 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E os milagres que vocês tanto querem, que vocês pensam que isso que é fé, as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes nós estamos com o nosso foco nas demais coisas, achando que esses são os grandes milagres que nós precisamos. Amados, é impossível, né, eu olhar no espelho, é impossível eu meditar na minha vida quem eu era, o que eu sou hoje, o que eu fazia, o que eu faço hoje, e não ver que eu sou um milagre de Deus. É impossível nós olharmos para determinadas pessoas na casa de Deus e não ver que essa pessoa é um milagre de Deus. É impossível a gente olhar para determinados relacionamentos, determinados casais na igreja e não ver que eles são um milagre de Deus. Isso é glorioso, amados. Então, eu creio que essa é a principal fé, e muitas pessoas não se dão conta, pessoas que viviam atrasando as suas contas, achando que é a coisa mais normal, devendo para todo mundo, agora são conhecidos como pessoas de confiança, pessoas que pagam rigorosamente em dia suas contas, pessoas que eram conhecidas como desonestas. Aquela pessoa, agora não, são pessoas honestas, que se atrasar um dia no pagamento, a pessoa vai falar assim: eu sei que aconteceu alguma coisa de anormal na vida daquela pessoa, porque ela é honesta, ela é uma cristã, ela é temente a Deus. Eu sei disso, não é normal. E quando você fala, mas eu creio então nessa mudança. E olhando para a palavra, ao falar deste homem, da fé deste homem, ao elogiar a fé desse estrangeiro, Jesus, queridos, ele também nos dá, além de nos dar um grande ensinamento, ele nos dá um alerta, porque esse homem não era uma pessoa que estava dentro da igreja, não fazia parte daqueles que tinham entregado a vida a Deus, não era um estrangeiro, era um romano. E amados, quando fala da fé, vem um alerta. Isso eu acho interessante, porque o Senhor Jesus, no versículo 10 aí que nós lemos do capítulo 8 de Mateus, ele no final, na segunda parte, diz: em verdade eu vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Mas ele completa para as pessoas: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão era o pai da fé, biblicamente falando, é o pai da fé. Assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Amados, por que Jesus faz isso? Esse alerta para a igreja, para o povo dele, para os filhos, para aqueles que estão assentados à mesa com ele. Ele diz isso. Ele faz esse alerta, porque muitas pessoas não se dão conta que eles precisam usar a fé deles para serem transformados. Eles precisam buscar na palavra de Deus uma fé para mudar a sua atitude, parar de se esconder atrás de suas justificativas, de sua razão e de seus motivos, e decidir simplesmente crer que Deus é fiel e que aquele que se humilhar será exaltado, e não ter medo de mudar, para que possa ver a glória de Deus. Então, amados, eu creio nisso, e é por isso, por um alerta desse, que nós pregamos tanto acerca de transformação. Nós falamos tanto acerca de uma fé que transforma a vida das pessoas. Nós damos exemplo, por exemplo, quando Deus falou comigo, Romanos 12, 2: não vos conformeis com este tempo.
e nem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, mude a sua maneira de pensar, a ponto de você ser transformado, de você mudar suas atitudes, para que você possa ver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muitas pessoas que passam dias, vêm dias, entra dias, vão dias, e as pessoas não mudam, porque não muda a sua maneira de pensar. Não consegue confiar em Deus e em sua palavra, e não mudam as suas atitudes, porque acha que é injustiçada, acha que ela é uma pessoa prejudicada, e não muda. Eu quero dizer, queridos, hoje Deus vai te dar fé, mas fé para ser um milagre. Muito mais do que receber, é ser. Então, amados, agora, se Jesus elogiou este homem, não é simplesmente porque parece que foi uma coisa tão normal a cura daquele servo deste homem que ele pediu, né? Parece que foi algo tão normal. Jesus prega, admira, prega, ensina, e depois ele diz, vai, como você crê, seja feito. Já está feito. Parece que foi algo tão simples. Agora, amados, o resultado em si, ele é fruto de uma atitude, de um comportamento, de uma postura. A fé admirada por Jesus, ela é decorrente da atitude, da postura deste homem. Então, se este estrangeiro foi elogiado pelo Senhor Jesus e falou que ele tinha uma fé que nem os filhos tinham, nem dentro da igreja, nem no meio do povo, Jesus nem os filhos tinha, então nós devemos de olhar para esse homem e ver o comportamento. E eu acho que esse homem, eu olhando assim, por texto e estudando o texto, eu vi pelo menos 5 qualidades neste homem de uma pessoa de fé realmente. E a primeira que eu quero ver, queridos, e falar, é que nossa fé, ela tem que ser mostrada, ela tem que aparecer no lugar que nós estivermos. Queridos, não é onde ou com quem estamos que a nossa fé é determinada. Não é. E é isso que este homem mostra. Querido, sabe o que o texto diz? Que este homem era um centurião romano. Um centurião romano, nessa época em Israel, ele, lógico, a função dele, que diz centurião romano, é um comandante de 100 soldados romanos. Em Israel, nessa época, para vocês terem uma ideia, o soldado romano, ele era odiado em Israel. O soldado já era odiado. Por quê? Porque eles eram os conquistadores daquela terra, e eles eram os opressores dos israelitas e dos judeus. Eles eram os opressores desses homens. Então eram pessoas odiosas e odiadas por todos. Mas este homem, neste ambiente hostil, ele ainda era o comandante dos soldados dele. Imagine, de 100 homens. Por isso que ele é centurião romano. Então esse romano, comandante, a fé dele, amados, fazia com que ele tivesse uma atitude diferente. Nós vamos ver essas atitudes, algumas delas, mas esse texto eu procurei estudar um pouco acerca deste homem, o que diz mais nos relatos bíblicos, e somente Lucas, no capítulo 7, ele relata acerca dessa passagem, com um pouquinho diferente, mas ele relata, e a gente vê, amados, que este homem, ele tinha uma postura diferente. Aonde ele estava, ele amava. E ele era amado não dá para entender. Ele era amado pelo povo judeu. Imagine. Ele era amado pelo povo judeu, e ele era um abençoador do povo judeu. A palavra de Deus diz que ele mesmo construiu uma igreja para os judeus. Como é que pode? Sabe, um homem que queria fazer diferença, porque certamente quando ele chegou ali como um opressor, naquela terra,
começou a ser gerada fé no Deus daquele povo. E quando ele ouviu falar de Jesus, ele já sabia que era o Messias, mas a fé dele já foi o suficiente para ele ser um abençoador nessa terra e para demonstrar a fé dele, querido, no ambiente hostil. Eu acho que, por pior que seja o lugar que nós estejamos vivendo, nenhum ambiente vai ser mais hostil do que um ambiente de um comandante ou de um soldado romano em Israel. E esse homem, com a fé dele, ele conseguiu reverter esse quadro e essa situação. Ele conseguiu continuar tendo autoridade com os soldados dele e ser ainda uma pessoa amorosa e abençoadora e que edificava para a vida dos outros. Tem gente que só destrói. Mas o ambiente que eu estou é um ambiente de idolatria. Lá onde eu estou, pastor, só precisa ver. Lá é espírita, lá é muçulmano, lá é idólatra do lado de cá. É horrível, é o inferno. Se Deus permitiu que você esteja no inferno, então faça. Jesus foi no inferno e ele venceu a Satanás lá no inferno, viu? Então, vença Satanás lá nesse inferno e lá mostre a sua fé e faça diferença com a sua vida, mesmo com toda a hostilidade que você possa ver, com toda a desconfiança que você possa ver ao seu lado. Seja alguém que crê no Senhor Jesus Cristo e faça diferença. Esse era um comandante e ele fazia diferença, e nós temos que fazer diferença onde estamos, seja na nossa casa, seja na nossa escola, quem estuda, seja no trabalho. Amados, faça diferença. E a palavra de Deus, eu gosto muito desse versículo de Filipenses capítulo 2, versos 11 e 12, que eu vou até ler. A palavra diz em Filipenses 2, 14 e 15, não 11 e 12, 14 e 15: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. Aonde? No meio de uma geração perversa e corrompida, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Glória! Sabe, amado, Deus já sabe que aonde nós estamos é trevas. Tem gente que fala: eu queria trabalhar na igreja. Gente, não tem emprego para todo mundo a igreja, e Deus não quer todo mundo a igreja. Deus quer que você seja a igreja onde quer que você esteja, e você torne aquele ambiente um ambiente agradável. Amados, nós temos que fazer diferença. Deus diz que quer que nós, no meio de uma geração perversa e corrompida, nós possamos ser irrepreensíveis, filho de Deus, para que nós possamos brilhar. Amados, Deus te chamou para brilhar. E se você decidir que a luz de Jesus está em você, não tem ofensa, não tem trevas que vai te ofuscar. Por mais que as pessoas queiram te apertar e te soprar para apagar a luz e tapar você ali, mas você vai brilhar. Aproveitar que tem gente que fazia tempo que eu não via, o famoso teste do tubo da pasta de dente. Se você pegar um tubo de pasta de dente e apertar, o que vai sair dele? Pasta de dente. Se você pegar um crente cheio de Jesus e da glória de Deus, quando te apertar, vai sair Jesus, vai sair luz, vai sair a glória de Deus. É assim, amados. Então resplandeça, por mais que você seja apertado, que seja então combustível. Isso é fé. Podem dizer loucura, isso é construir arca no deserto, no lugar onde nunca choveu, mas Deus mandou: construa, brilhe, mesmo que você seja apertado. Isso é fé. Se Noé teve fé para salvar a família dele, você vai ter também. Então, amado, nossa fé, ela tem que fazer de nós pessoas melhores. Depois
Depois que você começou a crer, você se tornou uma pessoa melhor. Hoje você é melhor que ontem. Amanhã você vai ser melhor que hoje. Então, glória a Deus, você é uma pessoa de fé. É isso que nós temos que ser, amado. Cada dia melhores. Eu não aceito ser quando a pessoa... Você não mudou nada, você não é mais o mesmo. Não adianta você gritar: quem? Por que eu não sou? Eu vou na igreja todo domingo. Desse jeito, né? Também vou contar outra antiga, né? Estar na igreja direto faz você um crente, como dormir na garagem faz de você um carro. Eu durmo na garagem, eu sou carro. É a mesma coisa, eu vou na igreja direto, eu sou crente. Não, o que faz de você um cristão, um crente, é mudar, é a glória de Deus. É você falar: eu não vou ficar brigando, eu não vou mais ser essa pessoa mal falada. Eu decidi, eu creio, porque meu Deus é maior do que o meu sentimento de raiva. Eu estou cheio do amor, da glória e do poder de Deus sobre minha vida. Eu acho que quando Paulo diz: para mim basta a tua graça, Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia, com a graça de Deus, ele não só estava perdoado, mas ele ia agir com graça para as pessoas que não mereciam, que provocavam ele. E ele, de graça, ele abençoava as pessoas que nem mereciam, que ofendiam ele e que perseguiam ele. Então, amados, seja uma pessoa cheia da graça de Deus, porque você está muito sem graça. Então, nossa fé tem que nos fazer pessoa melhor. Segunda coisa, a primeira então é mostrar a nossa fé onde quer que estejamos com nossas atitudes. Segunda coisa que eu vejo nesse homem: temos que amar os que nos servem. Amados, este homem, ele se importava com o servo. Talvez um empregado, talvez um escravo, alguém que o servia. A palavra de Deus diz que ele amava o servo dele. E os outros servos que é relatado lá em Lucas 7 também falam que ele era uma pessoa amável. Então, amados, é uma coisa que nós muitas vezes não nos preocupamos, mas, sabe, as pessoas que nos servem, amados, nós temos que nos preocupar. Deus tem mexido muito comigo, querido, sabe? Eu vejo que nós temos que, como esse homem, tratar todas as pessoas que nos servem com amor. Eu já vi pastor maltratar garçom, sabe? Eu já vi pessoas que se diz cristão ofender um garçom porque errou, porque trouxe alguma coisa, um copo sujo, um talher sujo, ofender. Amados, nós tratamos muito. Eu estou pagando, eu tenho direito de exigir. Amados, o nosso direito é de amar as pessoas. Nós somos sal da terra e luz do mundo. E isso eu falei que mexe comigo, amados, porque eu tive ano passado lá nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, assim, os garçons e muitas pessoas de algum tipo de trabalho nem precisam receber salário, porque as pessoas que são servidas, além de pagar a conta, ainda dá uma caixinha boa. Eu lembro que eu fui almoçar com o irmão lá, e quando terminou o almoço eu peguei $2, joguei na mesa. $2 assim, tum. Falei, sai com aquela vontade de puxar o 2. Não tem nota de 1? $2, visto as moedinhas assim, né? Não tinha. Sabe, aí o irmão olhou, falou: mais, né, pastor? Peguei e joguei 5. Peguei os 2. Amados, não que em todo lugar ele fazia isso, mas ele pegou o meu 5 e colocou $30 na mesa, mais caro do que o almoço que eu paguei. Eu falei: ô louco, você é garçom, você não é pastor, não. Não, mas é assim. Ele falou assim: não, é pela quantidade que ficou a conta, né? Pelo tanto que nós gastamos, né? Então a gente tem que ser coerente, porque eles tratam a gente tão bem. E eu...
Sabe, amados? E aqui, a gente, sabe, não olha. Vocês são obrigados, você ganha para isso. Não, amados, vamos tomar cuidado, sabe? Eu tenho tomado muito cuidado com pessoas que ligam, às vezes, para vender as coisas. Enche as paciência. Mas, às vezes, tem gente da igreja que faz isso, para cobrar a gente. Né, minha amada? Sabe, mas estão fazendo o trabalho deles. Não, um dia eu liguei para acertar uma conta, a moça estava tão mal, ela foi tão sem educação comigo, sem educação mesmo, me ofendeu. Falou: o senhor não paga a conta, ainda quer exigir? Isso é só porque eu tinha atrasado 2 ou 3 dias. Acho que tinha mais, 1 semana, 10 dias. Senão eu não ia ligar. E eu falei: mas já está na firma de cobrança. 1 semana lá já manda para cobrança. Eu falei: ô louco. E ela foi sem educação. Eu fiquei nervoso. Desliguei o telefone, tinha anotado o número do protocolo. Mas eu tinha que acertar. Aí liguei direto da empresa. A empresa falou: olha, essa conta está lá na empresa, você tem que ligar lá. Eu falei: meu Deus, eu já liguei. Mas você tem que ligar lá. Eu falei: mas me trataram mal. Ele falou: liga lá e fala, manda chamar o supervisor e passa o número do protocolo, faz uma denúncia que vai chegar até nós. Aí eu liguei na empresa. Quando eu liguei na empresa, aí eu falei que queria falar lá. Aí eu falei: olha, eu liguei aí, foram muito sem educação comigo. Ela falou: tá bom, senhor, passa o número do protocolo que eu vou verificar quem foi, eu vou ver a gravação e ela certamente será punida. Gente, a hora que ela falou isso, eu falei: poxa, a moça acho que estava num dia ruim. Aí eu fiz: meu Deus, eu vou prejudicar alguém, né? Só para me satisfazer. Eu falei: olha, eu não quero fazer nenhuma denúncia não. Mas o senhor não quer? Não, eu só quero resolver meu problema. No fim ela cobrou a mesma coisa que a outra. E eu ainda fiquei sem graça. Sabe, amados, a gente tem que ter o Espírito Santo de Deus e entender. A gente fica bravo, fica, sabe? Às vezes as pessoas são inconvenientes, né? Mas a gente tem que entender, é o trabalho, amados, cada um. Vamos ser pessoas diferentes, ter domínio próprio, saber que essas pessoas estão de alguma maneira trabalhando. Temos que ter educação, né? Então, vamos aprender a honrar os que nos servem, não tratar como uma pessoa que nós estamos pagando. Abençoa, amados. Sabe, esse homem, ele tinha fé, por isso ele abençoava e amava aqueles que o serviam. Então, queridos, nós precisamos levar cura, tornar a vida de pessoas que nos servem melhores. Olha que interessante. A fé torna as nossas vidas melhor. E a fé faz com que nós tornamos a vida daqueles que nos servem melhor. Um privilégio, sabe, para as pessoas nos servirem. Então, eu sinceramente, outro dia quando eu preparava essa mensagem, eu já falei: meu Deus, quando eu for agora no restaurante, eu vou perguntar lá e vou dar uma caixinha. Não vou dar $30, não precisa ficar pensando, não é querer trazer almoço para mim, que eu não vou. Mas... que eu nem tenho dólar, mas vou procurar honrar. Eu sempre trato com educação, né? Primeira coisa então, nossa fé tem que ser mostrada em qualquer lugar que estivermos, com qualquer pessoa. Segunda coisa, nós temos que amar os que nos servem. E a terceira coisa, ter humildade. Amados, esse homem, quando Jesus disse: eu vou lá na sua casa, eu estou indo para lá, ele teve humildade. Ele falou: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Não sou digno. Amado, Jesus podia falar: que é isso, cara? Você é um cara importante, você é um centurião, eu vou lá. E Jesus falou: uau, que fé! A fé torna as pessoas humildes, amado. Sabe o que acontece? As pessoas são muito cheias de direito. Tem gente que deixa de vir na igreja, aí você vai dar um toque para a pessoa: faz 5 meses que o senhor não vem na minha casa. Eu quero dizer, amados, ir na casa de vocês é um tremendo de um prazer, principalmente quem dá cafezinho, aguinha.
Amados, eu amo visitar os outros, ficar sentado, conversando, depois orar pelas pessoas, que gostoso, que serviço gostoso é esse, fazer visita, gente. Mas, amados, a gente faz por prazer, mas ninguém tem o direito de exigir, sabe? Eu me converti numa igreja que eu nem sabia que pastor tinha que ir na casa das ovelhas. Então, nós ficamos onde eu me converti mais de 12 anos, e nunca, nenhum pastor, nenhum obreiro foi na minha casa. Quando nasceu a minha filha, a esposa do pastor foi lá levar umas coisinhas para minha esposa em casa, durante a semana, durante o dia. Eu falei, meu Deus, a mulher do pastor vem na minha casa. Não estou dizendo que nós somos importantes, não. Estou sabendo que eu estou dizendo, amados, que às vezes a informação que nós temos é uma informação de soberba e não de humildade, sabe? Eu gosto, tenho prazer, mas a coisa dura, amados, é quando as pessoas estão exigindo e até saindo da igreja, porque a gente não consegue atender todo mundo. É o nosso prazer, não só meu. Eu vejo o pastor Brás, como Costa, Eduardo, sabe? Principalmente os homens, né? Os pastores. As mulheres gostam mais ou menos, né? Mas gosta, né? Você vai com ele, né? Isso aí, Clô, vai mesmo. A mulher também vai quando eu chamo. Mas, sabe, amados, né? Tá aí o Jeff também, que faz visita quando dá, né? Mas, sabe, amados, é um prazer, mas vamos ser humildes, vamos ter essa humildade, porque a bênção de Deus vem, o milagre de Deus vem na humildade e não na exigência. Olha, eu exijo, olha, eu canto melhor que essa pessoa aí que está aí, e eu quero, e os pastores não deixam. Amados, faz um teste aí, que se for bem, a gente substitui, né? Tira o Carlinhos, põe você, mas isso vai matar ele do coração. Sabe, amados, não seja humilde, sabe, a gente vê na palavra de Deus, queridos, como Deus, Ele gosta muitas vezes, às vezes Ele quer fazer um grande milagre, mas em pequenas coisas, as pessoas não são humildes. No capítulo 5 de 2 Reis, conta uma história muito conhecida, que é a história de Naamã, um general, ou um comandante também, Ciro, do exército Ciro. Amado, esse homem, ele tem lepra. Apesar de ser um grande general, ele tem lepra. E de repente tem uma serva, olha que coincidência, né? Coincidência, uma serva na casa dele, uma serva de Deus, que olha e fala, olha, lá na minha terra tem profeta, que se orar você vai ser curado. Ele fala, epa, curado? Vou para Israel. Israel tinha sido dominado, né, na época pelo exército Ciro. Então ele vai no rei, né? E o rei da Síria dá para ele uma carta, para ele ir no rei de Israel. Aí ele pega aquela carta, olha, estou mandando aí meu general para vocês curarem ele, porque diz que a Israel cura leproso. E aí ele chega lá em Israel e entrega a carta para o rei de Israel. O rei fala, você é louco, vocês estão querendo me matar, vocês estão querendo achar ocasião para me matar, como é que eu vou curar alguém? Eu não curo nada. Aí o profeta ouve a conversa, fala, não se preocupa não, rei, manda ele vir para minha casa. Nem foi falar com o homem, né? Mandou o rei mandar ele para a casa dele. E aí diz que ele foi, toda a comitiva do general parar em frente à casa do profeta. E mandou alguém lá e bater palma, apertar a campainha, e vai lá e esperar o profeta. Aqui é a casa do profeta Eliseu. Aí o profeta pega e manda, não fala nem quem ele mandou, manda um representante, não fala nem que é Geazi, diz que ele manda um dos seus serviçais, vai lá, nem um nome dá nessa, pode ser Geazi, que era o ajudante de Eliseu, vai lá e fala para ele que eu mandei ele mergulhar no Rio Jordão 7 vezes que ele vai ser curado. Aí vai lá o rapazinho, ô moço, o profeta mandou um recado, que é para você ir lá no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, você vai ser curado. O quê? Aí quando você olha no versículo 11, ele fala, o quê? E eu pensei que, olha, eu ia chegar aqui, o profeta sairia até mim, oraria ao Deus dele,
Imporia as mãos sobre a lepra e eu seria curado. Olha a cabeça das pessoas. Ela imagina como seria, como que o pastor faria, como que o profeta faria. Aí Deus fala, eu vou tratar o orgulho dessa pessoa. E é como Deus fala, não é como você quer, é como eu quero. Muitas vezes nós fazemos os esquemas, amado, mas Deus tem a maneira dele. E muitas vezes esses esquemas nos levam a sermos pessoas orgulhosas. Simplesmente a fé confia e obedece. O homem queria ir embora, mas graças a Deus que os empregados dele, os servos dele, mais uma vez, aqui só os servos parece que tem fé, né? Os servos dele pega e fala, que é isso? Tenta, não, que é isso? Lá na nossa cidade tem rios muito melhor, muito mais limpo do que esse. Dá até o nome dos rios lá, que são melhores do que o Jordão. Falei, Senhor, mas se ele tivesse pedido uma coisa muito difícil, mas é tão fácil, está até calor aqui, vai dar uns mergulhos no rio. Vai lá. Aí o homem vai, meio só ele, né? Chega lá, tem que tirar a farda, entrar no rio, todo mundo vendo a lepra, uma vergonha, mó mico. Às vezes Deus faz assim. Tem gente que tem medo até de se batizar de bata branca. Eu vou pôr esse vestido? Não sou escocês. E sabe, mas ele foi, mergulhou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, já estava meio assim, a hora que mergulhou 7. A hora que ele levantou, não tinha mais nada. Aí queria dar dinheiro para o homem. Falou, não quero não, pode ir embora. Pode levar sua grana embora. Pode levar sua joia, seus presentes, tudo embora. Não faço por dinheiro. Não. Então, sabe, amados, às vezes tem muitas pessoas que não recebem a cura, não vê um grande milagre, porque ela não é um milagre. Ela não baixa a bola dela. Ela não perde a razão. Ela não abre mão dos esquemas que ela tem na cabeça dela. Então, meus amados, é tempo de nós mudarmos. Sabe, muda. Se Deus está mandando, simplesmente creia. Por mais simples e louco que pareça, obedeça, porque vai dar certo. Seja humilde. Graças a Deus que você é humilde. Graças a Deus, porque Deus nos deixa humilde. Nós não somos melhores do que ninguém. Quarta coisa, amados, que é tão importante e que eu vejo que é uma das chaves para uma grande fé. A quarta coisa, amados, é ser submisso às autoridades. Está no versículo 9. Ele diz assim, ele diz que bastava uma palavra de Deus, ele não precisava ir lá. Ele diz, pois também eu sou o homem sob autoridade, debaixo de autoridade. Eu sei o que é me submeter. Oh, amados, ter fé para isso é difícil, né? Se submeter às autoridades. Então, amados, veja que o Senhor Jesus, ele admira muito a fé desse homem, porque ele diz, eu sei respeitar, eu sei obedecer. Amados, hoje nós vivemos dias piores do que esses ainda. Hoje nós vivemos dias em que mulheres têm dificuldades tremendas de se submeter e se sujeitar aos seus maridos. Filhos, uma dificuldade incrível de se submeter aos seus pais. Amados, sabe, professores hoje não têm um mínimo respeito às crianças, não têm um mínimo respeito. Está uma desordem. Homens, mulheres não respeitam as autoridades constituídas. Amados, leia Romanos 13, que ali vai falar, sujeitai-vos a toda autoridade humana. Eu quero dizer, amados, médico é uma autoridade nessa vida para o nosso corpo. Saibam disso, porque muitas pessoas, em nome da fé, querem saber mais do que médico. Aí eu creio, eu não vou tomar mais essa porcaria. Não é assim não, amados. O pastor vai orar, eu vou sarar. Graças a Deus pela sua fé. Eu vou orar, você vai sarar. Mas quando você sarar, o médico vai falar, não precisa mais tomar remédio. A não ser que seja cachaça aí. Eu lembro que meu pai falava assim, vai pegar meu remedinho lá para eu dormir. E a gente ia aqui lá e trazer a pinguinha dele.
Muita gente também toma esse remédio, mas graças a Deus que não está dentro da igreja. Já foi curado. Então, sabe, amados, sujeição, como as pessoas têm dificuldade dentro da igreja, sabe? Eu vejo, queridos, que no nosso meio, na nossa nação, há uma crise de autoridade, sabe? As pessoas não sujeitam e tratam a autoridade como se fosse qualquer coisa. E este é um princípio, amados, que nós precisamos ter fé em Deus para praticá-lo, porque não é fácil. Tem gente que não merece o nosso respeito, mas nós merecemos sim. Nós devemos de crer que Deus merece que nós obedeçamos a sua palavra, e se Deus manda, eu me sujeito. Então, se você quer ter e quer ser uma pessoa de fé, aprenda a entrar debaixo de autoridade. Que crise de autoridade que vivemos, né? Mas graças a Deus, eu quero dizer para vocês, amados, na igreja eu tenho autoridade sobre minha vida. Eu não sou o top. Primeiro, eu sou uma pessoa provada e aprovada para eu estar aqui. E até hoje, se o meu pastor, Danilão, olha e fala: Vilela, eu não quero que você faça assim não, Vilela, é desse jeito. Eu falo: tá bom. Não acredito desse jeito, mas meu pastor mandou, vou fazer o quê? Sabe, amado? Há tempos atrás eu tive que obedecer ele. Eu falei: Danilo, você tem certeza? Vilela, vai lá e fala do jeito que eu estou falando, Vilela. Eu falei: tá bom. Você fala grosso, eu falo fino. Então, sabe, amados, e até hoje nós temos que muitas vezes baixar a nossa bola e perder a nossa razão, porque para obedecer, para ter esta fé, também quando nós temos razão e baixamos a nossa bola, muitas pessoas, a palavra de Deus diz: vocês, fariseus hipócritas, que coa um mosquito e engole um camelo. Tem gente que não engole o mosquito. Amados, eu não engulo sapo. Amado, engole sapo, sabe? Tem muita gente desempregada, família passando necessidade. Sabe por quê? Não engole mosquito. Eu não engulo sapo. Hipócrita, fariseu, não engoliu um sapo, agora engole um camelo. Está aí se lascando, e um monte de gente pagando um preço. Meu chefe era muito chato, me humilhava. E agora? Passando necessidade. Pastor, me dá uma cesta básica. Eu não aguentei o meu patrão, o meu chefe. A gente dá, mas também dá uma dura. Então, amados, submeta-se. Última coisa, quinta coisa: ter autoridade. Ele disse: eu conheço de autoridade, primeiro porque eu me submeto, mas depois ele diz: mas eu também, eu tenho soldados a minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. Aí Jesus fala: Então, sabe, amados, hoje também nós vivemos essa crise que eu já disse de autoridade, porque a psicologia moderna tem ensinado que pais têm que tratar o filho assim, assim, e pais não têm mais autoridade com os filhos. Filho grita com o pai, vê filho mandando o pai calar a boca, mãe cala a boca, filho batendo, dando tapa na cara da mãe. Então, sabe o que é isso, amados? Isso é uma crise, é crise de autoridade. As pessoas não se submeterem, as pessoas não sabem ter autoridade. É lógico que as leis, elas, pelo exagero, o excesso que tem, então criaram leis muito gerais, generalizadas, e que prejudicam aqueles que têm uma boa consciência, né? Porque tem pais que não sabem disciplinar os filhos, espancam os seus filhos, e são violentos, e esses merecem cadeia. Esses que levantam o filho pela orelha assim, né? Esses sim, né? Merecem ser punidos. Mas nós precisamos entender sobre a autoridade. Nós precisamos saber que assim como nós obedecemos, temos que ensinar as pessoas também e ter autoridade.
Sabe, amados, agora, mas eu digo uma coisa: o problema não é nem você ter autoridade sobre outros, ou até autoridade sobre demônios. A pior falta de autoridade é com a gente mesmo, sabia? As pessoas não conseguem se controlar. Ela perdeu completamente a noção de autoridade. Ela gosta de gritar, de esgoelar, histerismo, mas não tem autoridade contra ela mesma, os sentimentos dela. Não sabe, são pessoas descontroladas. Sabe, amados, expulsar demônios não é difícil. É só você saber que Jesus, Ele já derrotou. E é no nome de Jesus e por Jesus que nós dizemos a demônio: sai em nome de Jesus. Ele vai ter que sair. E não é gritaria, não é nada, é autoridade. Em nome de Jesus. Agora, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. A nossa maior batalha não é contra o diabo. A nossa maior batalha é aqui. Por isso que em 2 Coríntios 10:4 diz: as armas da nossa luta, da nossa milícia, da nossa guerra, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir todo conhecimento, ou toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Amados, altivez, conhecimento, isso tudo é aqui, ó, na nossa mente, na nossa cabeça, na nossa alma. É a maior luta que nós temos. Aqui vem as mentiras, as coisas incontroláveis, se curvar diante de fofoca. Por que tanta gente desiste? Então estou desanimado. Eu vi o irmão falar isso, falar aquilo. Amados, guarde, comece a ter autoridade com você mesmo. Controle-se, sabe? Deixe o Espírito Santo te controlar. Então, sabe, ter autoridade com o demônio, você conhecendo o que Jesus fez e crendo, é fácil. Então, amados, lute com as armas espirituais. Ore em línguas. Encha-se do Espírito Santo de Deus. Sabe, comece a dizer: hoje, quem manda em mim, sabe, é o Espírito de Deus. Eu vou controlar os meus sentimentos. Por que tanta gente não consegue levar adiante um regime? Exercício físico. Porque, amada, a pessoa fala: eu não consigo porque a geladeira fica falando para mim: abre. Tem sorvete, chocolate. Olha, naquela gaveta tem chocolate com castanhas, meio amargo com castanha. E aí, aí essa guerra aqui, não, mas eu decidi que hoje não. Vai, só um pedacinho, vai se viciado, né? Só uma tragadinha, só uma cheiradinha, só um golinho, só um. Quem come um, come dois. Só um quadradinho do chocolate. Mas a metade da castanha ficou no outro quadradinho. Que era a castanha inteira. Sabe, amado, na realidade, a gente não consegue ter autoridade. Eu não estou falando para ser tão radical, mas estou falando que em muitas coisas, sabe, nos nossos sentimentos, nós sofremos por falta de autoridade. Sabe, hoje, Deus pode encher você desta fé, dessa ousadia. Olhe para esse homem, que Deus possa dizer: uau, que fé! Queridos, por isso que eu comecei essa mensagem dizendo: a fé, muito mais, para nós fazermos grandes milagres, que é bom, mas, queridos, que você seja um grande milagre, que as suas atitudes mostrem para aqueles que conheciam você antes, que você é um milagre. Eu estou vendo a Fátima aqui, eu não sei agora, mas quando a Fátima chegou na igreja, ela era uma encrenca. Era síndica do condomínio e era terrível. Ela era terrível, sabe?
não vou falar que nem o diabo podia com ela, mas ela veio para Deus, né? Ela veio para a igreja, e aí eu falava, aí ela fumava, eu falava, Fátima, você tem que parar. Ah, eu não consigo, eu não consigo. Você vai conseguir. Mas a palavra de Deus foi entrando. Aí um dia ela falou, pastor, eu quero parar, o senhor me ajuda. Eu falei, te ajudo, o que você quer que eu faça? Faz alguma coisa. Eu falei, tá bom, quando você for acender o cigarro, antes de acender, você liga para mim. Para que eu falei isso? Mas nós vencemos, né, Fátima? Glórias a Deus. Já faz 20 anos isso aí, hein, Fátima? Uns 18, 19 anos, né? Depois você sumiu, foi para outra igreja. Mas não tem problema não, você está de volta. Mas sabe, amados, lutamos juntos. O mal também as pessoas muitas vezes querem vencer um sentimento, um desejo sozinho. E hoje então, eu quero que olhando para essa palavra, eu quero dizer para vocês, queridos, Deus vai fazer muitos milagres na sua vida. Mas muitos milagres são decisões que você vai tomar. E você vai ser uma pessoa melhor. E é tão gostoso ser uma pessoa melhor. É tão gostoso, amados. Eu me deleito na presença de Deus. Como é bom os outros chegar para você e falar, nossa, como você mudou. E quando a mulher fala, nossa, amor, como você mudou, eu, você acha? E o benefício? Já vem a cavalo, vem na garupa. Mas sabe, amados, nós temos o prazer de sermos pessoas transformadas pela fé na palavra de Deus, pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi moído, amados, ele foi arrebentado, ele foi esvaziado, para que nós fôssemos restaurados e completados. Nós somos completos em Cristo. Isso é vida de fé. Deus te escolheu para ser uma pessoa melhor e para fazer das pessoas que estão ao seu lado e das pessoas principalmente que te servem, fazer dessas pessoas pessoas melhores. A vida delas vai ser melhor, mais agradável por causa de você. Olha para a pessoa que você ama e fala, eu vou fazer da sua vida uma vida melhor. Já fez. Amados, vamos crer. E você vai ver que esse é o reino de Deus que você deve de buscar. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu quando me converti, eu tomei essa decisão, não logo, uns 3, 4 anos depois. E hoje eu olho para trás e falo, meu Deus, quanto tempo eu perdi na minha vida, lutando pelos meus direitos, guardando mágoa, ressentimento, virando a cara para minha esposa, dormindo lado B com lado B. Graças a Deus, isso acabou. Então, deixe Deus encher a sua vida da presença dEle. E que hoje você possa surpreender a Deus, sair daqui decidido a surpreender a Deus com a sua fé. Você vai ver quantos milagres você verá acontecendo pela sua vida. Mas antes, que a sua vida seja um milagre, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Eles acham que decidiram alguma coisa aqui. Vamos adorar a Deus e eu quero orar com vocês, porque eu sei, amados, que esse tempo de fé é tempo de nós fazermos coisas que humanamente era impossível, ou eram impossíveis para nós, mas hoje, pela palavra de Deus, eu quero ser, Senhor, transformado. E eu quero dizer para vocês, amados, se a igreja tem líderes é para isso, é para fazer de você uma pessoa mais parecida com Jesus a cada dia. Aonde está isso? Em Efésios 4, Deus deu para a igreja, Deus deu, amados, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Está ali em 4:11 de Efésios, versículo 12 diz,
para o aperfeiçoamento dos santos, que são vocês, somos nós, para a obra do ministério. E aí completa com o objetivo, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura do varão perfeito em Cristo. O nosso objetivo é sermos do tamanho de Jesus. Mesmo que a gente olhe tão para cima para vê-lo, eu quero cada dia crescer um pouco mais. Eu quero cada dia chegar mais perto. Eu lembro quando meu pai me levava, que eu era criança, no ônibus, e eu olhava para cima, e eu falava, eu quero alcançar naquele ferro. Um dia, tem gente que até hoje não chegou lá, mas eu quero segurar. Eu olhava, eu entrava no ônibus, esticava o braço, ficava na ponta do pé e não alcançava. Aqueles ônibus velhos, daquele tempo, 1900 e antes de 70, 60 e poucos. E aí o dia que eu consegui tocar no pontinho do pé, eu falei, já estou conseguindo encostar. E logo, eu estava conseguindo segurar, estar mais confortável. Até que agora eu bato a cabeça. Sabe, amados, nós hoje podemos olhar para Cristo e ver algo que está tão longe, mas tem que ser o nosso objetivo. Eu quero crescer, Senhor, eu quero melhorar, até que eu seja cada dia mais parecido contigo. Porque quanto mais eu crescer, mais de perto eu vou te ver. Tenha esse objetivo. Comece a mostrar a Jesus com suas atitudes, com alguma característica da sua vida, que a pessoa possa olhar e falar, que bênção. Já pensou um marido que era tão incrédulo, tão reclamão? Fala, meu, vamos orar. Eu quero orar por você hoje. Eu quero abençoar você. E mesmo que seja uma oração simples, Deus, abençoe minha família, abençoe minha esposa. Já pensou que legal? A mulher vai falar, tem mulher que vai até chorar, a lágrima vai correr assim. Meu marido orou, pastor. Deseje crescer, deseje ser parecido com Cristo. Seja humilde, tenha autoridade com você mesmo, se submeta à autoridade. Faça a vida dos que te servem melhor. Seja cristão aonde quer, em qualquer ambiente que você esteja. Feche seus olhos por um momento. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Vamos declarar isso. Como desejo de sermos pessoas melhores, de fazermos a vida das pessoas melhor. Ele já fez o mais importante. Ele deu a vida dele por nós. E Ele tem derramado da graça dele. E hoje, esta unção,
Esta fé que você tem é para se encher da graça de Deus, para usar a sua fé, para abençoar ainda mais pessoas. Eu quero abençoar ainda mais do que eu já tenho abençoado, sendo humilde, me humilhando, fazendo a vida deles melhor, mostrando a glória de Deus, sendo cada dia mais parecido com Cristo. Não importa o tanto que você é pressionado, você tem fé que faz de você uma pessoa diferenciada. Deus separou para si um povo especial, um povo zeloso de boas obras, um povo que glorifica o nome dEle. Por isso, você fazendo parte desse povo, o povo de Deus, eu declaro nessa noite a glória de Deus repousando sobre sua vida. Receba a graça de Deus, receba a capacitação de Deus, receba força para ter uma fé que te transforme cada dia na imagem e semelhança de Deus, para que seja alguém que busque em primeiro lugar o reino, a vontade de Deus, para que as demais coisas sejam cumpridas em suas vidas, sejam acrescentadas em sua vida. Receba o toque de Deus, receba, você que quer ser uma pessoa diferenciada, você que quer mostrar a glória de Deus por sua vida, receba a capacitação, além do seu sentimento. Talvez você entrou aqui nessa noite chateado, bravo, revoltado com alguma pessoa. Talvez você entrou aqui hoje porque no teu trabalho você foi humilhado, mas agora a graça de Deus, o amor de Deus te toca, te envolve e faz de você uma pessoa diferenciada. Você sairá daqui diferente da maneira que você entrou, porque Deus falou com você: filho, filha, eu te amo e te escolhi para que você manifeste a minha glória aonde quer que você esteja. Portanto, receba a capacitação, receba o poder, a graça e o amor de Deus em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor, glorifica o nome dEle, porque você é uma pessoa diferenciada em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amém, amados.